Vamos lá, de volta com o programa De Frente com a Verdade, falando hoje sobre o ministério e suas implicações. Pastor Carlos Oliveira e também o pastor W. Gomes, nossos entrevistados de hoje. Bem, eu quero dar continuidade aqui ao nosso assunto, falando sobre ministério, e começamos aqui o programa entendendo um pouquinho o que é o ministério, as suas maiores implicações, dificuldades. Agora, voltando, a gente encerrou o bloco com o pastor Carlos, eu quero voltar com o pastor Vanderlei, pastor W. Gomes. Pastor, na prática, quais são os maiores benefícios para aquela pessoa que realmente decide se lançar ao ministério, entender a sua vocação ministerial e, é claro, trabalhar nisso assim, de uma forma bem objetiva, bem direta e com o coração? A maior recompensa de todas, essa aí não tem explicação, é saber que o Criador dos céus e da terra, o Criador do universo, com milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro, dentre todas essas, Ele me escolheu. O primeiro ponto é isso aí. É a palavra graça. Favor imerecido. Então Ele me escolheu para o ministério. Então, além da salvação em Cristo Jesus, Ele me escolheu para me fazer parte desse santo ministério. Então essa eu vejo que é a maior recompensa. Agora existem os ângulos, né? Que o tempo é curto, não dá para a gente entrar. Vale a pena você abrir mão do que você faz, o lado financeiro, o lado da tua família, se vai te dar um suporte, se quando você não fazia parte do ministério, você tinha vida A, agora você é um obreiro, você tem vida C ou B, coisa do tipo. Se você olhar esse lado, pode causar confusão na cabeça de muita gente. O que eu vejo? Independente de qualquer circunstância adversa, eu devo focar minha chamada, entender que é um projeto de Deus para a minha vida e não programar dentro das minhas perspectivas. Eu vou entrar no ministério, mas se isso acontecer, eu estou dentro, senão eu estou fora. Aí não é chamada. Não é chamada. Porque o ministério está acima de qualquer circunstância. Então o senhor entende que esse é um dos motivos de algumas pessoas que se lançam ao ministério se frustrarem, porque às vezes entram no ministério esperando ter uma recompensa maior, porque às vezes é determinado pastor que às vezes pegar é uma força de expressão, mas receber para dirigir uma igreja onde ele vai ter uma condição financeira melhor, e de repente aquele obreiro, às vezes ele acha no conceito dele que ele está demorando demais crescer ministerialmente, alcançar ou galgar posições maiores, e acaba se frustrando porque não tem um retorno financeiro e acaba deixando o ministério de lado porque entende que não valeu a pena uma troca que ele fez. Seria mais ou menos isso? Lamentavelmente sim. Talvez a culpa não seja do candidato, mas como disse o pastor Carlos, alguém que o influenciou e talvez passou uma visão completamente equivocada, e ele mergulhou e achando que era um mar de rosa. O ministério nunca foi mar de rosa. Mas aí nesse caso o senhor não entende também que pode estar havendo uma falha das lideranças da igreja quando vão selecionar essas pessoas para assumirem determinadas posições ministeriais? Não falta assim então um crivo maior? É claro que há uma escolha, há um chamado divino, isso aí é inquestionável, mas além desse chamado divino, os homens são passíveis de determinados crivos da instituição. Então o senhor acha que a porteira ela não está aberta de uma forma em que qualquer tipo de pessoa pode vir a ocupar uma determinada situação, né, ministerial, e às vezes não é uma pessoa realmente escolhida por Deus, é apenas alguém que galga de um prestígio, um privilégio com alguém, e esse privilégio influenciou essa pessoa para estar naquele determinado lugar,
mas depois acaba havendo algumas implicações, ou por que não dizer frustrações nesse sentido? Talvez o crivo sim. Mas quando parte a palavra que o senhor mencionou, a liderança, as nossas lideranças, aí eu sou cauteloso. Desde que parte do princípio das nossas lideranças, eu sempre entendo o que é o melhor para mim. Então jamais, em hipótese alguma, eu vou trazer uma palavra em relação a isso. Partiu do meu líder, não vou falar pelos outros, eu vou falar dos que eu já tive. Partiu do meu líder, o meu pastor, se partiu dele, eu posso ir que vai dar certo. Agora talvez o crivo possa pecar um pouco. Mas se tem um crivo porque alguém instituiu. Mas aí não é mecânico, não é marionete, né? O presidente pode estabelecer alguém, que esse alguém que esteja lá pode dar uma certa mancada e alguém acabar entrando pela janela. A questão da pressa. Mais uma palavra para simplificar bem isso aí. Agora vem a palavra-chefe, que é o meu jargão. É uma mensagem ministrada pelo pastor Gesiel Gomes, quando ele disse que muitos pecam, erram e colocam o boi na frente dos carros em relação ao ministério, a chamada, essa coisa toda. Ele disse assim: Jesus se preparou 30 anos para ter um ministério de 3 anos. Hoje o candidato se prepara 3 anos para ter um ministério de 30. Aí fica difícil. Mas resumindo, pastor, eu acho que a chamada, a vocação, a hora quando a pessoa entende isso aí, tem a visão, é indiferente. É indiferente se o secular vai me dar um suporte melhor. Se me der, amém. Se não der, eu vou fazer a obra de Deus do mesmo jeito, com amor, com vigor, porque eu estou falando de algo que eu vivi. Eu abri mão de um conforto em São Paulo, está aqui o pastor Carlos que não deixa eu mentir, abri mão de um conforto que eu tinha financeiramente em São Paulo e fui ser missionário no Tocantins, com a minha família, abrindo mão praticamente de tudo. 10 salário mínimo na época, carro bons, uma igreja boa, e eu estava no Tocantins fazendo a obra missionária. Mas o senhor já era pastor em São Paulo? Pastor em São Paulo. Tá, mas o senhor continuou com sua vocação ministerial, o senhor migrou apenas de uma posição. Se eu fosse olhar ao lado... No sentido do financeiro. Se eu fosse olhar ao lado financeiro, eu tinha abrido mão, eu tinha voltado para São Paulo, voltava para o meu trabalho e ia voltar o dinheiro que eu estava ganhando. No entanto, pastor, todavia, eu poderia estar ganhando dinheiro, mas não me trazeria a satisfação de ser um pastor. Mas o senhor já não era pastor lá? Eu era, mas não era integral. Ah, sim, o senhor desenvolveu. Então, na verdade, esse rendimento que o senhor tinha não vinha da igreja. O senhor tinha um trabalho secular e ganhava exatamente esses salários e dirigia uma igreja. Então, o senhor abriu mão dessa situação salarial para ir fazer missões no Tocantins. Um exemplo, o meu dízimo lá era R$400. Meu dízimo lá na época era R$400. Quando eu vim para o campo missionário... Passou a ser o seu salário? Exatamente. Mais ou menos era R$490. Muito bem. Agora o senhor me pergunta, o senhor sobreviveu? Eu tenho uma experiência. A minha esposa tinha uma geladeira bem grande, e o nosso freezer em São Paulo, dessa geladeira, eu não sei se por uma questão de nunca querer encher e tal, mas nunca ficou superlotado. E no campo missionário houve uma época que a gente teve que doar coisa porque não estava cabendo dentro do freezer. É o Deus da provisão, né? Pronto. Que cuida dos seus filhos. Então o ministério está acima de qualquer coisa. Pastor Carlos, quem coloca a mão no arado não pode voltar atrás, né? E quando se fala de chamada ministerial, seja por frustração com a liderança, seja por problemas de outras ordens, aqui e ali a gente vê alguém renunciar. Não renunciar à fé. Estamos falando de renunciar ao ministério para voltar à sua condição anterior, no que diz respeito a um trabalho secular, ou então galgar outras posições. Quais são, na sua opinião, e se existem, né,
implicações para essa pessoa no sentido de, é muito comum, cuidado com a mão de Deus, Deus vai pesar a mão sobre você, situações complicadas poderão te acontecer, alguns até chegam a ameaçar, Deus pode tocar na tua saúde, pode tirar teus filhos, porque você de repente renunciou ao ministério por uma situação momentânea para viver aí, quem sabe, um outro rumo na vida. Não estou falando de largar a igreja, estou falando de renunciar ao ministério. O senhor, biblicamente falando, entende que há alguma implicação para essa pessoa? Sim, não, por quê? Não há nenhuma implicação. Nenhuma. Nós podemos acrescentar coisas que, por exemplo, eu não creio, definitivamente. Eu não creio em teologia da prosperidade, eu creio em trabalho e prosperidade. Eu não creio em triunfalismo, não creio. Eu não creio em teísmo aberto, não creio. E eu também, principalmente, não creio em confissão positiva. Esses mantras são algo que deturpam a palavra de Deus, em todos os sentidos possíveis. Se eu renuncio o ministério, diante de Deus, porque eu como calvinista que sou, e o calvinista, pastor Luara, ele tem sempre aquela coisa, a soberania de Deus. E às vezes eu falo com muitos calvinistas que se precipitam demais com essa ideia de soberania de Deus, que na verdade eles não atribuem essa soberania de Deus. Porque se eu atribuo a soberania de Deus, eu entendo que Deus pode fazer tudo o que quiser. Até mesmo contrariar aquilo que nós erradamente entendemos como que Ele é soberano. Então, se eu não tenho a disposição ao exercício ministerial e eu renuncio, mas a palavra de Deus que aquele que coloca a mão no arado, mas volta atrás, o amor do Pai não está nele. Eu não posso me ater num texto isolado e criar conclusões sem abarcar todo o contexto. Não existe essa coisa de que Deus vai pesar a mão, ou de que Deus vai fazer aquilo, ou que Deus vai fechar as portas. Isso tudo são coisas ensinadas, às vezes precipitadamente, pela igreja, porque a igreja ela tem sua culpa no cartório, com relação à formação do cristão de modo mais geral, como daquele que vai exercer o ministério. A igreja ela tem culpa. E as pessoas acabam se atendo de uma forma tão, digamos, assustadora, que exercem o ministério sem capacidade, e aqueles mais afoitos, mas o Senhor é quem capacita. Não. Exemplo bíblico. Antes de Paulo, houve muitos discípulos, muitos, para citar 12 apenas mais importantes, que andaram lado a lado com Jesus. Mas nenhum desses 12 que andaram lado a lado, não que Jesus era um mau formador de obreiro, tá? Mas nenhum desses 12 discípulos que se formaram apóstolos, com exceção dos Iscariotes, obteve o mesmo sucesso e êxito que São Paulo apóstolo teve. No primeiro concílio de Jerusalém, quando Pedro queria agradar gregos e troianos, para usar palavras minhas, Paulo repreendeu Pedro, que andou lado a lado com Jesus. Mas nós temos que entender que Paulo se tornou grande missionário não porque Paulo era o mais bonito. Vamos olhar o contexto social. O que abarca a vida de São Paulo? Helenista. Green card da época como cidadão romano. Versado nas principais línguas do período. Judeu fariseu. Aos pés de Gamaliel, consequentemente, aos pés de Hillel, da escola tradicional judaica liberal. Então nós observamos que Paulo não era uma pessoa despreparada. Deus sabe quem chama para determinado ministério. E mesmo quando surge alguém que não quer reconhecer esse ministério, como na vida de Paulo aconteceu, porque Ananias não queria ir lá, mas Deus levanta o cara. Me perdoe a palavra chula. Porque é Deus que quer. É a soberania de Deus. Aí se aplica a soberania de Deus. Mas se determinada pessoa não tem esse desejo, não há problema algum.
Vou citar um exemplo histórico de São Pedro. Quando Jerusalém estava em cerco, aquele homem macho, vigoroso, que São Pedro apóstolo era, parece que se perdeu, porque ele foi um dos primeiros a querer fugir de Jerusalém quando Nero passou a perseguir os cristãos. Até que, segundo isso é registrado na patrística, segundo alguns escritores da história da igreja, no caminho antes de sair dos muros de Jerusalém, Pedro ele tem uma visão de Cristo, e nessa visão ele é convencido a permanecer, porque Pedro estava fugindo literalmente fugindo, coisa que Paulo não fez. Paulo não, eu quero ir em Roma, eu quero ir lá, eu quero estar lá. Pedro fugia de Jerusalém quando ele teve isso, segundo o relato histórico. Teve uma visão, a qual nessa visão ele viu o seu fim de crucificação de forma inversa, e convencido ficou. Então não há nenhum problema. A questão é que nós temos que entender, pastor Loaran, que nós não podemos seguir um evangelho à base do medo. Tem pessoas que vão à igreja, que são evangélicos, isso a gente está aqui falando na questão mais de ministério, mas sincero também, que ela está ali por medo de ir para o inferno, que é totalmente diferente de estar por desejo de morar na eternidade. Por que isso acontece? Pela formação ministerial, pela formação como cristão, pela palavra que ela escuta nos cultos de domingo, pelos livros que ela lê, pela Bíblia que ela lê e às vezes não entende e vai buscar recursos em assuntos extra-bíblicos e entende, convencido que aquilo é fato, aplicam na sua vida. Eu até quero deixar uma mensagem aqui para os jovens e para todo aquele que quer exercer o ministério cristão, que se dedique ao estudo da palavra de Deus. Porém, antes de fazer uma faculdade de ciência da religião, de teologia, de filosofia, antes, eu até aconselhei um jovem no item em março, quando estive aqui, ele me procurou e disse que tinha desejo de estudar, e eu aconselhei, falei, rapaz, quantos anos você tem? Tenho X anos, certo? Você tem cabeça boa? Sua cabeça está boa? Você tem uma cabeça legal? Tá tranquilo, ótimo. Faz um concurso. Hoje nós temos facilidades para estudar. É tão simples, é só você querer entrar numa universidade. Aprenda grego, aprenda hebraico, domine as línguas originais. E aí depois que você tiver craque em grego, em hebraico, nas línguas originais, aí você entra para a teologia. Aí você vai entender de fato o que a palavra de Deus está dizendo para você. Porque é muito superficial. E às vezes, pastor Loaran, o problema não está também nem tanto na nossa leitura. Porque nós temos que entender que a Bíblia nossa, ela é uma Bíblia que foi traduzida do latim, não do grego e do hebraico, que é os originais. Então, quando eu leio a palavra de Deus, nós estávamos ontem discutindo uma situação de um amigo que ele iria trazer a mensagem e ele estava com duas Bíblias. Numa Bíblia ele leu o texto apresentou um sentido, na outra Bíblia o mesmo texto apresentou um sentido completamente diferente. Se eu não busco nos originais, eu acabo errando. Mas o senhor não acha que nesse ponto, permita-me, né, com muito respeito, eu sei que o senhor é um estudante da palavra, um teólogo, e pela sua fala acredito que também um estudante de outras línguas, dos originais, do grego, do hebraico, mas para o crente comum que não tem esse acesso, que é 99%, não se torna complicado pensar em que se eu não tiver um conhecimento do grego, do hebraico, eu não vou conseguir compreender a palavra em sua totalidade? O senhor não acha que se a gente pensar dessa forma, vamos ficar muito restritivo a esse entendimento? Eu entendo, pastor Loaran, e concordo. É claro. Porque senão, pastor, desculpa, porque senão aí, de repente, o meu medo é que muita gente se torne cético ao que lê. Ela lê algo na Bíblia, não, mas será se isso realmente é? Porque será se diz, o grego diz isso, o hebraico diz isso? Sim. Porque aqui é uma tradução do latim.
O senhor não acha que isso não pode bagunçar um pouco a cabeça das pessoas? Aí que está, pastor Loran. É por isso que é um tanto bem complicado. O pastor, ele fala bem acertadamente a questão. De fato causa sim, até por uma questão cultural. Para nós, no Brasil, nós não podemos comparar as culturas. Nos Estados Unidos é normal. Hoje você se forma em teologia, você faz o bacharel, você faz o mestrado. Se você quer fazer o doutorado, você tem que sair do Brasil, porque não há aqui, pelo menos por enquanto. É complicado, realmente é complicado. E aí eu retorno, respondendo a pergunta, a questão do bloco anterior, do investimento que a igreja está disposta a fazer para dar esse acesso, para condicionar o seu obreiro, para condicionar o seu membro, para condicionar aquele que oferta, dizima, contribui, constrói, organiza, trabalha de fato, para que essa pessoa tenha acesso. É por isso que há implicações no ministério, porque existe uma questão de investimento, existe uma questão de predisposição, existe uma questão de desejo que as pessoas aprendam de fato a verdade, porque o pastor citou um assunto muito interessante, que é a questão do ceticismo. O ceticismo, ele é bom quando ele é controlado, porque o ceticismo, ele nos faz buscar a verdade cada vez mais. Agora eu tenho que ter um preparo. É por isso que eu perguntei para o rapaz, quando eu estive aqui, você tem uma cabeça boa? Não tem como comparar, é claro, evidentemente, cabeças com cabeças. Cada cabeça tem um universo. Se tem com a cabeça boa? Se tem, eu faria isso. Agora, sem o ceticismo, e ao invés, vamos substituir, que é o que mais acontece. Eu tiro o ceticismo e coloco uma coisa que é muito perigosa, o biblicismo, que é aquela pessoa que tudo é Bíblia literalmente, que é o que mais acontece, que é o que mais se tem, que é a pessoa que fala que aquele que lançou a mão do arado e deixa, o amor do Pai não está nele, sem um contexto. Então é muito perigoso. Então, quando eu sou munido de boa informação, quando eu sou munido de referenciais plausíveis, a condição de eu exercer um ministério mais eficaz, ela é maior. Eu vou ter mais prazer. Não, hoje eu vou no culto domingo e eu sei que eu vou ouvir uma mensagem racional, bíblica, que vai causar um impacto na minha vida, porque o que é verdade? A gente pode usar muitas coisas como verdade, mas uma das características da verdade é o impacto que ela causa naquele que a ouve, como no mito da caverna. A pessoa, ela traz uma informação, uma verdade, e acaba morrendo porque aquela verdade ela foi tão impactante que lhe causou a morte. É aquele ditado que a verdade dói, né? Então eu entendo que é necessário ter esse investimento e afirmo, concluindo a minha fala, que se nós nos atermos a essas questões pequenas, a gente consegue evoluir muito, evoluir demais. Eu vou apenas colocar uma observação, pastor Loran, viaja o Brasil, pastor Wanderley Gomes, eu às vezes, quando tenho oportunidade, eu confesso, pastor Loran já viajou bastante, sabe disso, que existem muitas igrejas no nosso país, mas por mais que existem problemas, a igreja aqui em Imperatriz, eu conheço Imperatriz desde 2014, que frequento, se a gente comparar com outras cidades, ela está muito à frente, inclusive que grandes capitais. E uma outra questão que é muito importante e que me causa espanto, como eu disse num dos blocos, eu sou de visão reformada, os irmãos aqui já perceberam que quando existe, e isso é muito perigoso, é por isso que é importante o estudo, quando existe um determinado evento de cunho mais teológico do que devocional, quem são chamados para ministrar? Pregadores reformados. Mas por que eu, de uma confissão, se é que eu posso usar o termo confissão nesse atributo, pentecostal, por que eu dessa confissão num estudo teológico, ou eu recorro a ministrantes reformados? Sendo que na igreja pentecostal eu posso condicionar e preparar estudantes racionais pensantes para serem esses pregadores, ao invés de recorrer a reformados.
Diferentemente de igrejas de confissão reformada que não recorrem a pregadores pentecostais. Por que existe isso? Já observaram? Então é fundamental nós estudarmos e a questão... Responda então por que É necessário justamente para que nós possamos nos libertar de algumas ideias, filosofias, sincretismos, pensamentos equivocados que a igreja, de um modo geral, hoje tem colocado nos seus membros, limitando, trazendo ao invés de libertação, crenças limitantes. O biblicismo, por exemplo, a ênfase maior na experiência, porque não é a experiência que eu tenho. Por exemplo, eu tenho uma experiência, eu vou pegar, de linguagem mais chula, eu vou pegar essa experiência e vou, deixá-la uma experiência verídica à luz da Bíblia. Eu vou fazer com que a minha experiência se enquadre na Bíblia. Não, está errado. Eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que ver se a palavra de Deus, se a minha experiência, ela está pautada na palavra de Deus. Eu não posso dar mais ênfase à experiência. Muito bem, nós já estamos indo para o final do nosso programa. Como eu disse no início, 1 hora é pouco, diante da abrangência do tempo. Eu quero já ir aqui para o final, fazendo alguns questionamentos bem rápidos, bem objetivos. A gente está falando sobre essa questão da vocação, do chamado ministerial. Pastor Vanderlei, na prática, para aquele que deseja se envolver, que tem um chamado, né, para esse envolvimento com o ministério, o que ele deve? Quais são os primeiros passos dessa pessoa? Qual a cartilha que ele deve seguir? A gente sempre responde as coisas dentro das nossas experiências, né? A primeira coisa que ele deva fazer é aceitar o chamado que ele tem. Primeira coisa é aceitar. Depois que ele aceita, porque o que eu entendo? Sim, claro, se não aceitar, não se torna um obreiro. Mas o que acontece com muitos? Eles estão dentro, estão exercendo, estão trabalhando, mas não aceitou. Então, a primeira coisa que ele deva fazer, ou um obreiro principiante, um neófito, um que já tem um bom tempo, é aceitar de fato que ele é um auxiliar, faça bem, que de fato ele é um diácono, faça bem, que de fato ele é um presbítero, exerça o episcopado, e que ele é um evangelista e um pastor. Então ele aceita essa condição. E aceitando, eu acredito que é uma espécie de uma blindagem que ele vai obter para suportar umas cargas maiores. Porque se eu não aceito e eu tenho dificuldade, é mais fácil eu culpar o senhor que me colocou no ministério. Ah, mas eu estou aqui porque o senhor me colocou. Certo, de fato, a culpa pode ser minha, porque você nem queria, foi eu que te coloquei. Então a gente vê muito isso no ministério. Então, trabalhando com obreiros, por essa visão, a primeira coisa que eu traria para o candidato é essa: você quer de fato aceitar? Você está disposto a pagar o preço? Como diz Martinho Lutero, ele dizia assim, em relação ao ministério: sai fora, no sentido da palavra, não queira, vai ser pedreiro, vai ser advogado, vai ser médico, vai ser pintor, vai ser um arquiteto, seja tudo que você queira ser, menos o ministério. No entanto, todavia, se não tiver 8,5, vá fazer a obra de Deus, que Deus vai te enaltecer. Por quê, pastor? Porque a gente vê muito na trajetória, na caminhada, obreiros, sem ter certeza de fato se ele tem uma chamada, se é isso que Deus tem para ele, se ele está no lugar certo, se ele era outro que deveria estar no lugar dele. Então a gente vê muitos obreiros assim. Aí outro entendimento também, às vezes tem obreiro que tem muitos anos
e ele nunca sai das bordas, nunca sai das margens. Ele está sempre em volta, ele nunca vem para uma igreja grande, se é uma cidade grande, ele nunca vem para uma igreja grande, ele nunca vem para um campo grande. Aí ele pode entender que ele não tem chamada. Outros vieram depois de mim e agora já estão numa congregação maior, já estão num campo maior, e não é por aí. Todo mundo merece o que tem e eu tenho o que merece. Então eu entendo mais ou menos por essa visão. Então a primeira coisa que eu entendo é ele aceitar que de fato ele foi vocacionado, ele foi chamado e vai fazer a obra de Deus. Aí vem um lado da preparação, né? Como o pastor Carlos aqui citou, né? Aí, há muitos anos, muito tempo mesmo, logo no começo, eu tive na época, ele era o meu presidente de mocidade, né? Ele era meu líder de mocidade, e entrou essa questão de conhecimento. Aí um disse assim para ele: tudo bem, você não quer estudar, vamos para a guerra. Talvez muitos que estão me assistindo não vão entender, mas uma boa parte vai entender. Vamos para a guerra. Você tem uma espingarda, que a gente chama de por fora, né? Só dá um tiro, só um cartucho, e o outro tem uma metralhadora. Eu lembro disso há muito tempo, questão de conhecimento. Aí ele perguntou para o rapaz: qual dos dois soldados você levaria para a guerra? O que tem uma arma que só dá um tiro, ou o outro que tem uma arma que tem muitas munições? Ele disse: claro que eu vou chamar o que tem munições. Pois então vamos seguir o que o profeta disse: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então vamos buscar, e é assim que Deus vai nos usar, dentro dos nossos conhecimentos. Aí entra outra vertente que o pastor Carlos aqui citou. Às vezes esse que buscou, ele não tem humildade, ele pode querer se colocar no nível, num pedestal maior do que aquele que não estudou. Aí era melhor não ter estudado. Então, bom é buscar esse conhecimento, continuar humilde, falar a língua quando estiver em alto nível, com os maiores, mas falar também a mesma língua quando estiver nos lugares mais humildes. Então, eu vejo mais ou menos por esse lado. Muito bem, nosso tempo já está esgotado. Pastor W. Gomes, pastor Vanderlei, 30 segundos para a sua despedida, né, suas considerações. De já quero agradecer também ao senhor por ter vindo, e fica aqui aberta a oportunidade para outras participações do programa. Deixar um abraço aos meus 3 filhos. O senhor me abordou esse dia pelo que eu estou passando, pela perca da minha esposa. Não podia vir aqui num programa desse e não citar, hoje em memória, vai fazer 4 meses, a minha querida esposa, Maica Juliana Dias Parente. Ainda recente, mas eu quero citar meus 3 filhos. A Anne, a Juju, que é a pequena, a Juliane, a outra minha filha de 17 anos, a Anne, e o Jonathan, de 22 anos, que são hoje a nossa família, e minha esposa hoje descansando com Deus. Minha gratidão ao senhor, pastor e doutor Luara Lins, muito obrigado pelo convite, que Deus continue lhe abençoando, sendo essa pessoa simpática, culta e humilde. Que Deus possa te levar aonde deseja o teu coração. Louvar a Deus pela vida do meu amigo pastor Carlos, é sempre um prazer ter conosco, e esse irmãozão aí que Deus me deu há pouco tempo, o pastor Fagner, e ao nosso presidente da Comadesma, pastor José Alves Cavalcante, deputado, como também o seu filho, pastor Jefté, pastor Raul Cavalcante, presidente do Campo 1, e o meu pastor Ricardo. Muito obrigado, que Deus abençoe. Deus abençoe. Pastor Carlos, obrigado também pela sua vinda. 30 segundos, fica à vontade para fazer suas considerações finais. Amém. Eu agradeço, pastor Loran, mais uma vez. É um prazer imenso rever, como disse no início. De fato, é um exemplo a sua vida, e acredito que todos os jovens hoje, não só a Imperatriz, mas influenciado pelo seu trabalho, na convenção, no CPAD, todo o Brasil, todo mundo que assistiu seus projetos, você é um exemplo, e que Deus continue te abençoando infinitamente mais. Eu quero mandar um abraço para minha mãe lá em São Paulo, a irmã Graça, a minha filhinha Melissa, meus irmãos Cid e César, e também ao nosso pastor da Igreja Batista de Água Branca, o pastor Ednei Kivitz, que é uma bênção também, me ensina bastante. Louvo a Deus pela vida do meu amigo pastor Vanderlei,
pastor Fagner, o pastor Vanderlei já trabalhamos juntos. Na verdade, o pastor Vanderlei me ganhou para Cristo novamente em 2004. Não que eu tenha desviado da fé, mas me trouxe de uma congregação para outra, né? Como dizia Severino Pedro, pescou no aquário. Pastor Severino E deu Pedro, certo. E deu certo, pastor Severino Pedro, em memória. Agradeço a Deus pela vida de todos os irmãos de Imperatriz, pela gestão do pastor Raul Cavalcante, do Templo Central, seus filhos, Vivi, um abraço. A vida do nosso presidente da Comadés, o pastor José Alves Cavalcante, seu filho também, o pastor Gifté. Hoje cedo estive com o Idequiel Sodré também, forte abraço. Todos os irmãos, que Deus possa abençoar aquele que nos assiste. E estamos aqui para servir, estou à disposição. Tem um canal no YouTube, os irmãos depois que desejarem entrar em contato podem ficar à vontade. E quero aproveitar também... Deixa o endereço à vontade. Amém. É o canal Pergunte ao Carlão. Você vai lá no YouTube, coloca lá Pergunte ao Carlão, se inscreva no canal, um canal recente, mas com certeza Deus tem palavras de fé, de vitória, de prosperidade, de trabalho e prosperidade para você lá no canal Pergunte ao Carlão. E aproveito também, pastor Luana, eu sou Trouxe Um, esse aqui é o meu terceiro livro. O primeiro foi Quando Não Somos Culpados, o segundo História da Igreja, agora História de Israel, meu terceiro livro. Os outros dois eu não trouxe, infelizmente ou felizmente, porque acabou todos, mas espero em breve poder presenteá-lo com os outros dois. E em janeiro, em nome de Jesus, estaremos lançando uma teologia sistemática aí para os irmãos. Então eu quero presentear o meu livro, História de Israel. Obrigado, querido. Está aqui. Se quiser pegar aqui. Está aqui, mostrar aqui para os História de nossos Israel. espectadores, né? História de Israel, sua ascensão, queda e restauração, Carlos Oliveira. Esse aqui é meu, tá? Mas depois você pode procurar nas redes sociais do pastor Carlos Oliveira e adquirir também o seu. Vou me debruçar na leitura desse livro e tenho certeza que vai ser uma bênção. Obrigado, pastor Carlos. Amém, pastor Loran, sempre um prazer e estou à disposição. Deus abençoe. Queridos, queridas, nós estamos chegando ao final do nosso programa De Frente com a Verdade. Foi muito bom. O tempo aqui voa, na verdade, e tanta coisa que a gente ainda tinha para debater, mas é bom que a gente deixe aí um gostinho para quero mais, tá? Até o nosso próximo programa, se assim Deus nos permitir, e a paz do Senhor.